pela vontade de Deus, para fazer a abertura da nossa reunião espiritual de culto desse dia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, e pela sua vontade onipotente, a quem obedecemos, fica aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Que o Espírito Santo de Deus seja com todos nós. Pela vontade de Deus, convido os irmãos a levantarem novamente para cantarmos o hino da obediência. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos do teu Espírito penhor, longe da lei de liberdade. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dá-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dá-nos tua manifestação dos céus. Envia-nos palmas. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Amém.
irmãos e irmãs em Cristo, doutrina de obediência à vontade de Deus. Bom dia, um Deus conosco a todos, mais uma vez. Já nos cumprimentamos um a um e agora, reunidos como igreja, novamente nos cumprimentamos. Peço desculpa aos irmãos que iam me passando com o hino, por algum motivo, mas graças a Deus lembrado pelos irmãos. E dizer aos irmãos que para nós, para mim em si, acredito que é o Espírito do Cristo que nos orienta e conduz nesse dia, nessa hora, e como é em todos os dias da nossa vida, como é sempre, independente se estamos acordados ou dormindo, é Ele que nos orienta, que nos guia, que nos conduz com as suas com as suas mãos poderosas. Eu creio que o Cristo nesse momento também está de forma muito alegre, porque assim como nós externamos materialmente aquilo que sentimos internamente. E se nós estamos na doutrina de obediência à vontade de Deus e cremos que o Cristo habita no nosso interno, essa alegria por esse momento só pode vir dele. Nós completamos nesse dia, ou melhor dizendo, nessa reunião em que nos reunimos, nós comemoramos o aniversário de reabertura desse local, desse ponto de pregação, como se diz, que se sonha em um futuro ser um templo, se assim for a vontade de Deus, que se denomina Emmanuel, Deus conosco, assim como está escrito lá no Evangelho. E mais precisamente no dia 9 deste mês, completou um ano de reinício desse trabalho, que a gente vem, pela vontade de Deus, de passo em passo, de pouco em pouco, com paciência, procurando fazer com que esse trabalho crie raízes, que esse trabalho venha a crescer gradativamente, também com paciência, porque a gente sabe que é assim na nossa vida, é assim até mesmo nas nossas coisas materiais, não seria diferente nas coisas do Espírito. E a gente tem fé, acredita muito que esse trabalho vai enraizar e vai dar frutos no futuro. Não sabemos se agora, se daqui 1 ano, se daqui 2, se daqui 10 anos, se daqui 20 anos, a gente não sabe, né? Mas a planta precisa ser plantada, a semente foi lançada, a gente acredita pela vontade de Deus que ela já nasceu e está crescendo. E, irmãos, entendamos que eu não me refiro ao local, exatamente ao local aqui que nós plantamos uma planta da obediência, não, nós estamos plantando a semente ou uma planta da obediência no interno de cada um, no coração de cada um. O local é apenas o local para nós nos reunir, para nós falarmos de obediência, para nós cantarmos, como antes do início dessa reunião de culto nós estávamos cantando, com certas dificuldades, porque é normal, não somos cantores, né? E muitas vezes a gente também não pratica, a maioria das vezes a gente pratica o hino da obediência, mas de qualquer forma a gente até entoa bonito, né? E então, se for a vontade de Deus, com o tempo, teremos um local específico para isso, para nós nos reunir, para nós regar essa planta que nós viemos cultivando ela, né, específico para isso, se assim for a vontade de Deus. Então, eu agradeço a presença de todos os irmãos que vieram de longe, irmão Gervásio, irmãos do Templo de São João, irmão Abrão, né, do Templo do Professor Ugarte, onde eu também faço parte, do ponto de pregação da irmã Celira, né, e o irmão Dair, que está aqui com nós já há um tempo, o irmão Irene, que cede esse local, assim pela vontade de Deus. E eu, irmãos,
como eu sempre digo, que é mais uma questão de estar do que ser algo, como presidente me sinto feliz, alegre, de ver que as coisas vêm acontecendo da maneira com que a gente imaginava. A gente tem as nossas bases bem concretas, bem, como se diz, bem firmadas naquela rocha viva que é o Cristo. E dentro disso a gente vai procurar sempre, pela vontade de Deus, se assim for a vontade de Deus, fazer com que esse local, esse templo, que possa vir ser um templo, se assim for a vontade de Deus, cresça e frutifique dentro daquilo que é correto, dentro daqueles valores que nós somos ensinados, dentro dos valores da família, dentro de tudo aquilo que nós sabemos que é bom. Como diz lá em Filipenses, no capítulo 4, que foge agora o versículo exatamente, mas que Paulo nos orienta, que nós observe tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de amor, tudo aquilo que nós reconhecemos que faz bem, que nós cristãos primitivos, que nós olhe para isso, que nós procure praticar isso, e que nós procure manter o nosso dia a dia, nossas relações com as nossas famílias, esses valores, essa moral, essas coisas que certamente o cristão primitivo precisa sim cultivar, precisa sim manter vivo, manter essa chama acesa no seu interno. E assim a gente, pela vontade de Deus, espera que cresça e dê seus frutos aqui também, esse ponto de pregação, e pela vontade de Deus, o Templo Emmanuel, se assim for a vontade de Deus. Mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a Deus pelos irmãos. Hoje, pela vontade de Deus, vai usar a palavra o irmão Nelson, o irmão Odair e o irmão Gervásio. E eu vou já, pela vontade de Deus, passar a palavra aos irmãos para que nós possamos ouvir um pouco também do que esses irmãos têm para dizer para nós, e com certeza que nós possa prestar atenção, que nós possa ouvir de bom grado, de bom coração, para que nós possa evoluir mais espiritualmente, nós possa sair daqui hoje mais evoluídos. Então já, primeiro irmão, passo a palavra ao irmão Nelson, por vontade de Deus. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, eu em primeiro lugar eu agradeço ao Senhor Deus, nosso Pai, na obediência, ao restaurador da doutrina da obediência a Deus, nosso mestre, professor Júlio Gartigatti, pela oportunidade de poder estar aqui junto aos irmãos. Sou muito grato pela acolhida desses irmãos aqui na nossa casa de oração. Aqui. Muito feliz por hoje comemorar junto dos irmãos este 1 ano da reabertura dos trabalhos espirituais da igreja. E dizer, Elias, a você, saudando a todos os irmãos que aqui estão, que sim, precisava ser alguém, que o Senhor tem que escolher alguém para estar na linha de frente, para tocar os serviços da igreja. E a escolha dele nunca é errada, é sempre certa, porque a gente sabe quanto é difícil às vezes tomar decisões pela igreja, com a qual a gente também se alia nesses módulos, porque sabemos que é a verdade que está sendo ensinada. É o maior presente que nós recebemos descido do Onipotente, diz o professor Ugarte na sua obra. Receba essa doutrina, ou seja, a obra ou a doutrina, como o maior presente descido do Onipotente. Nós estamos desfrutando hoje desse presente, todos nós que aqui estamos. Então, eu fico muito feliz, em nome do Templo São João, toda a nossa comunidade, irmão Irene, né? Aos irmãos que me cederam espaço, o irmão Abrão, que hoje me cedeu espaço, o irmão Ireno, também estamos cedendo esse espaço, não vou tomar muito tempo de hoje dos outros irmãos. Só temos que agradecer ao Senhor da glória, ao Senhor divino,
por tudo que Ele tem nos concedido na nossa vida. Talvez não seja a gente estar na reunião não para pedir, mas para agradecer. Eu sei que às vezes a vida da gente, ao decorrer da nossa caminhada, a gente passa por tribulações, a gente passa por provações, e que tudo se desvagua reconhecendo que no fim tudo dá certo. Porque se fez a coisa certa, as coisas boas virão. Antes falava-se no tempo de São João, os frutos. Aquele que planta, aquele que rega, aquele que colhe. E nós participamos de toda essa planta. A gente planta, a gente rega, e a gente colhe este amor que a gente tem um com os outros. Muito feliz ontem, no tempo de São João. Fiquei muito feliz de receber a visita do irmão Gervásio, da irmã Marília, da sua filha lá conosco. É grandioso quando a gente recebe a presença desses irmãos e de todos os irmãos que visitam a gente. E fazia tempo que o irmão Gervásio me prometia, e eu acabava dizendo que sempre era promessa. Mas que toda promessa, falando pelas coisas espirituais, um dia se cumpre. E ontem, graças a Deus, tivemos uma reunião maravilhosa no tempo de São João. Graças a Deus. E quando o irmão Elias fala da estrutura, a estrutura já está toda pronta. Esse ponto de pregação que aqui está, ele já está pronto há muitos e muitos anos. Um ponto de pregação aberto para todos aqueles instrutores que quiserem participar da reunião de culto aqui. Eu falo porque assim participei desde a primeira reunião, acho que se faria algum outro, né? Mas o que foi decidido por essa diretoria que aqui tem, que todo aquele que aqui tivesse pertencente à doutrina da obediência a Deus, podia levar a palavra. Assim como é lá no ponto de pregação da irmã Celira, representada hoje, peço pelo nosso irmão Abraão também, que é o nosso presidente lá do ponto de pregação. Então, e eu tenho certeza que ela está muito bem fincada, as raízes estão muito bem enraizadas, porque não busquemos coisas de homem nenhum. Ninguém manda nada. Isso que é importante. Quem manda é Deus. É Ele que administra todo esse plano. Temos que fazer todas as coisas sim pela vontade dEle. E é Ele quem nos dá a oportunidade de poder olhar uns para os outros, de poder compartilhar o amor sincero que é a doutrina da obediência a Deus. Não existe a doutrina mais sábia e astuciosa. É a videira do cristianismo, cujos brotos e os brotos somos nós, começaram a florir, para que a toda a humanidade, todos nós, começando por cada um de nós, beba o suco puro da videira. O que quer dizer isso? Um suco sem mistura, puro da videira, e não o vinagre com fel, como ele deram de beber por vinho generoso. Quando ele estava lá pregado na cruz, quando ele estava com sede, deram vinagre para ele tomar. Jesus Cristo, nosso Salvador, pregado no madeiro, e tornou-se para nós o autor da nossa salvação eterna para todo aquele que busca Ele. E aquele que busca Ele não terá falha. Poderá passar por dificuldade, porque ele nunca, se nós pegar o Evangelho, a obra do professor Ugarte, não tem um trecho que diz, venha para cá que aqui é fácil. Ele nunca disse que ia ser fácil, mas com esforços tenazes muitas vezes. Abraçando a família, como disse o irmão anteriormente, no teu começo da tua fala, irmão Elias. Família, a pessoa que está do teu lado. Agradeça todo dia. Ao tu botar o teu joelho no chão, se não puder ajoelhar, não faz mal. Porque Deus sabe o teu motivo. Mas agradeça a Deus pela pessoa que Ele te trouxe um dia para teu lado. Agradeça. Diz, Senhor, obrigado por ela estar aqui junto de mim. Ou Ele. Tanto faz. Obrigado. Obrigado pela dificuldade, muitas vezes, que foi passado nesse dia e que hoje eu posso te agradecer no final dele. Porque ela foi mais uma vez vencida. E quantas temos que vencer? Quantas temos que vencer? Nós sabemos que todas as coisas que nós aqui viemos nesse plano físico, tenhamos que passar, mas sempre firme na doutrina da obediência a Deus. Uma doutrina pura e sincera e sem mistura. Só se busca um Deus, o Deus vivo. Só se tem uma oração a orar, que está dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
e restaurado na obra do professor Ugarte, na parte 155 e 127. A oração do Pai Nosso. E ali, o professor Ugarte explica toda ela. E ali está compreendida a nossa salvação. Por que nós estamos aqui? Qual o motivo que nós aqui estamos? Nós não estamos aqui de bobeira. Nós não fomos jogados aqui simplesmente para estar aqui. Não. Nós fomos mandados porque Deus nos mandou. É Ele quem nos orientou. Nos desloquemos às vezes longe, como temos irmãos hoje aqui, o irmão Gervásio, a irmã Marília, sua filha, que hoje irão viajar, se for a vontade de Deus, se está no mesmo plano divino de Deus. E eu tenho certeza, nós não podemos ter dúvida, assim como foram abençoados para vir, serão abençoados para voltar. Porque vem aqui fazer não só um passeio, que a gente recebe nas nossas casas, mas cumprir uma missão divina. E toda essa missão que Deus nos dá, como presidente, como qualquer autoridade dentro da igreja cristã primitiva, reconhecendo que Ele nos passa para cada um de nós, não sendo mais uns que os outros, se faz com muita dedicação e muita fé consciente e raciocinada nessa doutrina que nós temos. Eu dou graças a Deus, irmãos, muito graças a Deus, de poder usar o púlpito aqui hoje. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor Deus tem determinado para esse lugar, assim nós iremos, pela nossa vontade, estaremos sempre juntos se Ele assim nos permitir. Porque aqui nós também falamos apenas daquilo que Ele quer que nós fale, que é a doutrina verdadeira e pura de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo e do restaurador da doutrina, professor Ugarte. Agradeço a Deus pela oportunidade, convido a todos os irmãos sempre que puderem participar na nossa reunião de culto no Templo São João, às 3 horas da tarde. Sempre, todos os sábados, também na Irmã Senira. Todo final de mês, quando a gente não tem, a gente avisa pelo WhatsApp, quando a gente não tem reunião. A gente às vezes tem dias que o nosso lugar lá é mais aberto ainda, né? É mais aberto que aqui, né? Então às vezes é meio muito frio, a gente não se reúne às vezes em algum final de mês. Mas convido a todos para participar das reuniões de culto da Igreja Cristã Primitiva, porque Deus não tem dois deuses, nós temos um só, somos todos iguais. Então dou graças a Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado irmão Ireno pelo espaço que o irmão cedeu aqui. Porque todo o espaço que é cedido, irmãos, não importa se ele, como o irmão disse, desde lá da Irmã Senira, é um lugar muito simples, não é mesmo irmão Gervásio, irmã Maria? É um lugar muito simples, assim como aqui é um lugar simples. Mas nós somos simples. Deus é simples com nós. Nós somos grandes perante o Senhor Deus. Mas nós somos todos iguais. Nós somos filhos do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, nós somos herdeiros. Herdeiro do quê? Desse trono, dessa maravilha que nós temos de poder nos chamar irmãos em Cristo. Deus conosco, irmãos. E passo a palavra ao irmão Odair. Graças a Deus, irmãos, por mais essa. Graças a Deus, realmente, por mais um ano de começo desse ponto aqui. Aproveitando, diz assim, agradecer pela vida, pelo momento, né, por tudo que Deus nos está proporcionando sempre na nossa vida. Então eu agradeço muito por estar junto, por conhecer realmente essa ciência divina que trabalha em cada um de nós. Então, irmãos, é de muita gratidão, realmente, por estar junto, por estar nesse momento. E aproveitando o que os irmãos vêm falando, referente ao tempo. Tempo. O verdadeiro tempo, irmãos, somos nós. Somos a unidade. É esta consciência crística que habita dentro de nós. Esse é o verdadeiro tempo. E nunca esqueçamos disso. Porque pontos, eu posso, da minha compreensão, dizer que Emmanuel, o Deus conosco, o templo, é um só. Deus conosco está sempre junto. Então não importa aonde estejamos. Os templos estão feitos, materialmente falando, todos eles estão prontos. Não importa onde que for, se for numa caverna, se for numa montanha, se for num prédio lindo,
maravilhoso, não importa. A oportunidade de tempo para se reunir é a casa de oração que está dentro de cada um de nós. Essa é a verdadeira casa de oração. Se nós não tivermos em harmonia, não teremos casa de oração, não teremos esse templo verdadeiro realmente reunidos. Então, irmãos, cada momento que estamos ligados nessa consciência, estamos em obediência, estamos no texto, estamos em oração. Então eu agradeço muito a Deus, realmente, por esses momentos que não somos só aqui, em vários lugares. O planeta está sendo ramificado com vários, materialmente, templos, pontos, que estão colocando essa consciência, essa verdadeira consciência sendo edificada nesse planeta. É de muita gratidão realmente, porque Deus deu a oportunidade novamente da sua consciência universal chegar na Terra e começar novamente. Como veio primeiramente no irmão mais velho, em Jesus Cristo, edificou e consumou e veio novamente como promessa ao nosso irmão Júlio Gatti, trazendo a restauração da verdadeira doutrina. Então, irmãos, isso é de imensa gratidão. Vai alongar um pouquinho, mas eu vou ler um texto que me veio, que o irmão Gervásio sabe que eu sempre estou escrevendo algo, né? Então, assim, sou obrigado a falar, talvez não seja compreensível a alguns, ou não é talvez na mesma linha, mas eu vou, pela vontade de Deus, eu vou tentar ler. Então, assim, é como se fosse dado um recado, irmãos, para nós. Avisos, né? E colocação dizendo como Deus nos colocou aqui. Amados irmãos, trabalhadores e experienciadores da luz crística na Terra, desta consciência verdadeira, que é a consciência crística. Digo-vos, antes de encarnarem, vocês estavam imersos na sabedoria divina do cosmos, plenamente cientes do sagrado despertar que se desdobraria nesses novos tempos. Uma jornada para uma nova terra. E aqui estamos. Vocês entenderam a beleza requintada de cada luta, de cada experiência que vos serviria para a expansão da consciência crística, convidando para a cura e o despertar profundo dessa consciência. Vocês não sabem apenas, vocês não são apenas indivíduos, vocês são parte de uma tapeçaria infinita de seres divinos escolhidos para caminhar em harmonia com a Terra enquanto ela evolui lindamente, em todos os sentidos. A Terra está evoluindo em todos os sentidos, preparando-nos para essa nova morada. Conforme vocês navegam neste momento, no tempo, é natural sentir o desejo por clareza sobre quando esta grande mudança florescerá completamente. Saiba disso. Mesmo nós que temos perspectivas mais elevadas no mundo espiritual, não podemos prescrever o momento exato, porque nem Jesus Cristo afirmou. O momento reside em Deus. No entanto, tenha certeza de que estamos com vocês, envolvendo-os em amor, mantendo a vibração sagrada de esperança e unidade. Uma nova era de energia transformadora emanada do grande sol universal do Cristo emergiu nas profundezas da Terra, agitando um movimento poderoso, transformando paulatinamente a consciência individual e a consciência coletiva. Em sua nova era, confirmando nas divinas palavras do grande sol, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio com a missão de Filho, o grande
do grande Pai universal. Agora, nesse final de ciclo, como promessa de nosso Mestre, juntos somos chamados novamente a praticar a lei de obediência, nutrindo esta energia, permitindo que ela leve a todos os seres. Queridos, permaneçam firmes e mantenham sua vibração alta no Cristo. Vocês são os portadores radiantes da nova terra. Seus corações compassivos e espíritos luminosos são essenciais nesse renascimento espiritual. Juntos, estamos criando um santuário de amor, paz, compreensão para todos. Com a abundância do amor e luz, nós celebramos vocês. Continue brilhando intensamente, pois a luz é o farol da esperança nesses tempos transformadores. A frequência de ascensão, ou melhor falando, a consciência da luz crística, neste momento pode ser mantida individualmente por poucos, comparando com os 8 bilhões de almas que estamos aqui na Terra, neste momento. Mas a frequência necessária para a ascensão individual, para todos, pois essa não é uma frequência medida por instrumentos da Terra. É uma frequência, ou seja, a consciência é medida estrangeiramente multidimensional, assim falando, é Deus quem sabe todas as coisas. Ela só é alcançada e mantida através da pureza contínua da alma crística, da troca completa do comportamento humano, para que o conhecimento do comportamento, para o conhecimento como o comportamento é divino, assim, o divino. Muitas variáveis de obstáculos afetam a vibração dos que já igualam o campo de frequência. E, portanto, a identidade do Mestre indica o foco e o nível necessário para manter a frequência de ascensão, ou a consciência crística. A gentileza, a paciência, a tolerância em nossos corações é uma pedra fundamental na integralidade da nossa trajetória. Com perdão, amor, gratidão, altruísmo e a crença no Deus Criador, primordial de todas as coisas, sendo sempre mais atrativos em luz e expandindo esta consciência crística a mais almas. Os ensinamentos e conhecimentos divinos são necessários para ser incorporados e então acionados externamente com o máximo de cimento divino, reforçando e expandindo a frequência de ascensão do indivíduo divino, e então ondulando para uma onda de ambiente geográfico e energético. Continua o texto. Mas assim, irmãos, chegou o momento e o recado está dado. Deus nos deu a oportunidade. Jesus Cristo veio à Terra, cumpriu a missão como filho, deixou a doutrina novamente na Terra. O professor veio e nos restaurou novamente a doutrina do Cristo. E aí fica a questão, o questionamento interno. Cada um está sendo chamado. Cada um está sendo chamado. E a oportunidade está aqui. Então, irmãos, eu vou continuar escrevendo e vou continuar, porque é o momento que eu consigo, vamos dizer assim, me realizar e, vamos dizer assim, estudar, e vou escrevendo porque a memória é curta, aí não se desenvolve. Então, vamos dizer assim, é muita gratidão pela minha visão e pela compreensão que tenho. Então, vamos dizer assim, eu dou muita graças a Deus por tudo que tenho realizado. As dificuldades vêm, os problemas vêm, mas o Cristo está sempre presente junto de nós. Então, irmãos, eu agradeço a Deus por tudo e pelo momento, e por esse momento de gratidão por mais esse tempo de renovação, e que continue por anos e anos e anos esse tempo, e se realmente se solidifique o ponto de pregação, que seja tempo, mas nunca esquecendo que o verdadeiro tempo somos nós. Então, eu agradeço a Deus a tudo. Passo a palavra ao nosso irmão, pela vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é uma
grata alegria, uma satisfação enorme estar presente aqui no ponto de pregação Emanuel, futuro Templo Emanuel. Dizer que se existisse um raio-x que esquadrinhasse o corpo humano para medir o nível de alegria, de júbilo espiritual, neste momento eu estaria 100%. Dou graças a Deus por isso. Porque também recebo dos irmãos que estão aqui conosco essa energia crística, também recebo essa energia nessa mesma frequência espiritual do Deus conosco, né? Nessa mesma frequência espiritual de nós buscarmos um pouquinho mais do conhecimento divino, buscarmos um pouquinho mais desses elementos que podem nos fazer melhorar de etapa em etapa e nós irmos evoluindo espiritualmente. Feliz por reencontrar aqui vários irmãos, feliz por estar aqui com cada um dos que puderam estar presentes aqui. A Franciele, está aqui o filhote também, né? Está aqui também a Santinha, há tempo eu não via. Aqui tem um casal novo que eu acho que eu não conheço. Como é seu nome? É conhecido por Jeco, o apelido, mas o nome é Valdori de Cristo. Seu Valdo de Cristo? De Cristo. Está no lugar certo, então. Tem que cuidar no andar, né? E a esposa, como é o nome? Vanilda. Vanilda. Sejam também sempre muito bem-vindos. A primeira vez aqui com a gente? Obrigada. A gente teve aqui nesse local, a primeira vez a gente teve aqui embaixo. Na Professor Ugarte já, Jeco? Que coisa boa. Sejam sempre muito bem-vindos, tá? Queridos, dizer dessa alegria enorme, porque para mim, para este irmão, não é pesado, nunca foi, nunca será pesado a gente fazer um esforço para estar presente junto aos irmãos, aonde quer que eles estejam reunidos, para falar dessa obediência a Deus. E aí, para mim, não importa, nem sempre dá para estar presente pela distância. A gente mora em Sapucaí do Sul, são 450 quilômetros de distância, mas sempre que possível dado por Deus as condições materiais e financeiras, a gente está presente aqui nesta comunidade, no ponto de pregação Emanuel, mas também nas outras comunidades da volta da Igreja Cristã Primitiva. Por que não é pesado? Porque a palavra de Deus diz que não é fardo pesado a obediência a Deus. Não é fardo pesado a gente buscar esse conhecimento espiritual para a gente evoluir espiritualmente. E se não é fardo pesado, a gente também fica fazendo um questionamento: por que será que para alguns que às vezes moram tão próximos de um local de pregação é mais interessante se render aos chamados de tantas coisas que o mundo oferece? Por que será que é mais fácil, em vez de estar presente numa reunião de culto, ou nesta ou em outra comunidade, é mais fácil atender ao apelo de uma reunião com amigos, de um almoço, de um jantar, de um futebol, de um jogo, outro jogo? Por quê que as pessoas, os espíritos, as almas, em geral, estão buscando um caminho de decadência? Por quê? Eu ontem, depois que nós fomos dormir, já tarde, era próximo da meia-noite, e eu ainda fiquei até 1h, bem pouco acordado, ainda assisti a reunião da linha Professor Ugarte, antes de dormir, ainda vi as mensagens que foram entregues lá, também assisti a mensagem que o irmão Ireno, lá, o irmão Elias lá esteve, falou sobre a bússola. A bússola que é como se fosse para um navio no mar, como ele disse ontem. A bússola, ela nos dá um direcionamento para o navio, porque ele sabe que ele tem que ir numa determinada direção para chegar num determinado objetivo. Mas a pergunta que foi feita ontem, e a gente pode compartilhar hoje, dessa bússola, como se fosse nós, o barco, em alto mar, na vida, será que nós estamos com a nossa bússola apontada para o lugar correto, para a direção correta desse Deus Todo-Poderoso, desse Cristo Todo-Poderoso, Onipotente, para que a gente possa ter a certeza, no final do nosso ciclo, para onde nós iremos? Para onde iremos? Para onde iremos? A resposta do futuro, no tempo presente, ela passa pelo agora. Pelo tempo de agora, o tempo presente. Então, o que estamos fazendo? Para onde estamos indo? E aí ontem ainda estava... eu preciso que alguém me alcance uma Bíblia aqui, eu não estou encontrando, no Novo Testamento. Tem dentro, eu acho. Dentro aqui? Isso. Tá, aqui está ela. Depois que eu assisti ainda a reunião do Templo Professor Ugarte ontem,
eu ainda tive um tempinho para me atualizar das notícias, porque a gente sempre está atento também, na consciência crítica que habita em nós, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aqui, das notícias que eu vi ontem, em que os irmãos também olham televisão, olham notícias, escutam rádio, olham internet. Ontem nós tivemos um episódio em que preocupa, de uma maneira geral, o mundo todo, que é um episódio de que ontem os Estados Unidos atacou Irã, em 3 locais, onde estariam sendo produzido bomba atômica, atacou ontem 3 locais. E guerras e rumores de guerra, de alguma maneira, repercutirão no mundo todo, sejam inclusive com medidas econômicas ou sanções econômicas para aqui ou para acolá. E isso vai repercutir a todos nós, inclusive aqui no interior do estado. E aí, refletindo sobre isso, me lembrei do texto que está em Mateus 24, que diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, Jesus Cristo, lhes disse: não estão vendo tudo isso? Quanta construção, que templo enorme, que quanta coisa grande. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quantas pessoas estão presentes aqui agora, neste local? Quantos irmãos aqui presentes? Quantas pessoas presentes na comunidade, na volta, em outras comunidades? E todos nós, falando pelo aspecto físico, materialmente falando, não vai ficar pedra sobre pedra do nosso corpo. O nosso corpo é pó, e ao pó retornará, diz a palavra de Deus. E ele continua dizendo: vede para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, mas não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários locais. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Vou parar por aqui o texto do Mateus 24, porque a gente vê as Escrituras, as profecias se concretizando nos dias de hoje. Só não vê quem não quer. Que possa cair as escamas dos nossos olhos, como usando uma metáfora, para que a gente possa, tirando as escamas, enxergar o que está a um palmo do nosso nariz, gente. Os tempos estão se abreviando. E nós precisamos compreender o papel que cada um de nós tem. Todos nós temos, do mais jovem ao mais idoso, independentemente, homens, mulheres, irmãos e irmãs em Cristo, nós precisamos compreender a responsabilidade e o papel espiritual que nós temos hoje. Falava com o irmão Elias mais cedo, a gente vê uma degradação moral tão grande à nossa volta. Olhe, você não precisa falar nada, nem dizer, nem citar nome de ninguém, mas olha à volta as pessoas que moram ao nosso redor. Não está acontecendo uma depravação moral sem tamanho? Não se tem mais respeito pelos idosos? Muito raro. Jovens, deem atenção para os idosos, escutem, dediquem tempo para ouvir os aconselhamentos, as histórias de coisas do passado. Nós precisamos olhar para as coisas que estão acontecendo e fazer uma reflexão interna muito sincera para onde estamos indo, no exemplo da bússola que o irmão usou ontem lá no templo do professor Garfi. Mas quando se fala de guerras e rumores de guerra, queridos, a gente não pode ser leviano e não olhar a nossa situação particular. Porque se lá fora, ainda que todo mundo esteja fazendo o errado vai continuar sendo errado. Não é porque todo mundo está fazendo errado lá fora, então está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Não. Nós precisamos ser uma geração de luz no meio de uma geração de trevas. A palavra fala sobre isso. É uma responsabilidade nossa. É difícil? Talvez possa ser difícil, mas, de novo, é fardo suave. E sabe,
mesmo em pequenas coisas, pequeninas coisas, nós precisamos dar um bom exemplo lá fora. Vai no mercado, no açougue, na padaria, no bolicho, comprou alguma coisa, pagou e recebeu o troco errado a mais. Se for a menos, você reclama, né? E se for a mais? Bota ligeiro no bolso? Não dá, gente. Nós temos que ser corretos e coerentes sempre. Sempre, porque ali tem uma pessoa, um profissional, um homem, uma mulher no caixa, que no final do dia vai fazer o ajuste do fechamento do caixa, vai faltar dinheiro se ela der um troco a mais. E se fosse você no lugar dela? E aí? Nós temos que fazer a coisa certa sempre. Dar um bom exemplo. Falar dessa luz da obediência a Deus para outras pessoas. Ajudar. Quando alguém está em dificuldade, vai lá, estende a mão, ajuda, faz o que pode. Às vezes a pessoa só está precisando ser ouvida, ganhar um abraço, ganhar um colinho, como eu digo. Às vezes a gente não tem dinheiro para suprir toda a necessidade do outro, mas quem que não pode dar um abraço, ouvir, acolher e dizer, eu estou aqui para desabafar, conta comigo, um abraço gostoso, apertado. Que bom é ganhar um abraço e que maravilhoso é ouvir essa saudação espiritual, que Deus esteja conosco. Então quando a gente fala de doutrina da obediência a Deus e fala da necessidade dessa transformação, é isso que a doutrina pede, que a gente atente para o conteúdo da palavra de Deus, para a gente poder se transformar e ser pessoas melhores, mais melhores amanhã do que nós somos hoje. Ah, Gervásio, mas tu sabe, todos nós somos imperfeitos, eu tenho meus defeitos, eu também tenho, queridos. Porque a palavra diz que só tem um que é perfeito, que é Deus. Mesmo aqueles que são usados por Deus para levar a palavra adiante, também têm defeitos e imperfeições. E nós temos que reconhecer isso. Mas a gente se esforça no dia a dia, e todos nós devemos nos esforçar no dia a dia, para que a gente possa gerar transformação e gerar frutos. E frutos que permaneçam, como foi falado ontem à tarde, no Templo São João. Qual é que é o papel do irmão? Qual é que é o papel da irmã nessa transformação toda? E aí agora eu vou tirar, pela vontade de Deus, o véu, quando diz aqui, ó, e havereis, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim. A gente escuta na televisão falar de guerra lá, Rússia contra Ucrânia, Israel contra Hamas, agora Israel contra Irã, agora Estados Unidos contra Irã. Mas entenda, olha, um palmo na frente do nariz, a guerra está dentro do nosso interior. É essa guerra que nós precisamos combater todos os dias. Essa guerra da luta moral de fazer a coisa certa todos os dias. Naquele momento que se apresenta possibilidades, façamos as coisas não pela vontade humana, mas façamos as coisas pela vontade de Deus. No exemplo do troco que eu falei, façamos a coisa pela vontade de Deus e devolvamos o troco que recebemos a mais, no exemplo que eu disse. Mas essas guerras interiores nós temos que vencer. Às vezes são guerras, são dificuldades de relacionamento. Às vezes são guerras, são dificuldades, eu estou desempregado, neste momento estou sem um trabalho, uma fonte de renda. Às vezes a guerra é uma dificuldade de um relacionamento de um pai com filho, ou de um filho com avô. Às vezes é um problema que parece ser tremendo entre vizinhos. Guerras e rumores de guerras. Não está lá do outro lado do mundo, queridos. É dentro de nós. É nós que precisamos trabalhar internamente com a potência do Cristo em nós para transformar o nosso interior, para a partir de nós, essa luz que está em nós possa reverberar e possa alcançar outras pessoas. Porque as outras pessoas vão ver que essa luz está brilhando de uma forma diferente lá fora. Ou vai dizer que não? Quem circula bastante por aí, o Jeca é um deles, anda bastante pela cidade, sabe? Tem pessoas que tu tem prazer de estar próximo. Tem pessoas que tu sente uma coisa diferente. Quando fala com a pessoa, tu sente uma luz, uma tranquilidade, uma paz. Por quê? Já tem outras que a gente quer ficar longe. Já tem outras pessoas, cuidado, tem outras pessoas que levam uma vida moral e com tantas coisas que a gente, quando vem vindo, a pessoa, lá vem vindo fulano, e a gente já procura nem estar por perto. Porque a palavra também diz,
Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então vamos nos associar às boas companhias. Vamos buscar transformar esse interno nosso. Porque essa doutrina que Jesus Cristo ensinou, e de repente para quem está talvez hoje aqui pela primeira vez, a semente tão simples, mas a doutrina do Cristo sempre foi simples. Ele não chamou homens letrados, estudiosos e coisa nada e tal. Chamou homens simples, analfabetos, pescadores que estavam lá na beira do mar da Galileia para serem seus apóstolos. Olha a grandiosidade. Chamou homens simples, simples, e simples é a doutrina do Cristo. E que a gente se esforça na igreja cristã primitiva, por isso o nome primitiva, de voltar e beber da fonte nessa simplicidade desse conhecimento que Jesus Cristo deu aos apóstolos e deu aos primitivos irmãos. É simples vencer essas guerras internas que há dentro de cada um de nós. Compreendendo que a doutrina passa necessariamente por dois pilares. A gente precisa negar a vontade humana. A gente precisa compreender que eu de mim mesmo, Jeremias 10, 23 já dizia: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Não está claro? Não era isso que Jesus Cristo ensinou? Negar a vontade humana, compreender que acima da vontade humana existe uma vontade superior à nossa, que é Deus, onipotente, onipresente, onisciente, que regula todo o universo, visível e invisível. E é a essa obediência onipotente que nós precisamos nos submeter espiritualmente. Eu não estou falando aqui de liberdade civil da Constituição brasileira. O artigo 5º assegura os nossos direitos às liberdades civis e individuais. Eu estou falando aqui num aspecto espiritual. Nós precisamos nos submeter a esse Deus Todo-Poderoso. E era isso que Jesus Cristo ensinava. E o segundo pilar, não menos importante que esse, o primeiro é a negação dessa vontade humana, compreendendo que a vontade divina é maior que a nossa e regula todas as coisas. O segundo é obedecer. É simples. Obedecer a Deus. Todo o livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, as instruções é para ou você obedece, ou você desobedece. Você já leu a Bíblia toda? Leia, eu te desafio, leia ela inteira. Mas leia com esse resumo na cabeça, ou é obediência, ou é desobediência. E isso é para nós hoje, 2025. Ou a gente obedece a Deus, ou a gente está desobedecendo. Ou a gente está dentro, irmanado dessa corrente crística daquilo que a palavra ensina, ou a gente está correndo, que nem pedra rolando, rio abaixo, na corrente da lei de liberdade do mundo. Então, queridos, para já não me estender muito, mas para dizer a vocês da minha alegria de estar aqui, eu quero entregar um abraço muito grande aos irmãos do Templo Emanuel, lá do Templo Santo André e Portão, dizer que lá onde nós estamos também trabalhando por essa mesma seara, também estamos fazendo um grande esforço, também estamos trabalhando diuturnamente, mas sempre que houver oportunidades, sempre que o Senhor assim nos determinar, nós haveremos de estar presente com os irmãos aqui, ou em outra qualquer comunidade onde assim surja a oportunidade de ir. Porque não é pesado estar reunido entre irmãos. É maravilhoso. Não é, que nem disse o irmão Nelson, não é nem pela visita na casa que a gente tem a oportunidade de falar com mais profundidade, talvez alguns temas que numa palestra pública a gente fala de uma maneira que todas as consciências possam compreender. Mas às vezes em casa a gente consegue dar um aprofundamento maior, mas não é nem pela visita na casa, mas é por estar junto com os irmãos. É por estar presente com os irmãos. É por poder, muito mais que por entregar uma mensagem, mas antes disso poder ouvir a mensagem que os outros irmãos entregam. E poder, que nem o irmão Odair acabou de falar sobre uma metáfora maravilhosa, que nós somos como se fosse pelos de um grande tapete de uma tapeçaria universal. É uma metáfora, mas que a gente compreende que nós somos como um grão de areia, vou dizer de outro modo, como um grão de areia dentro de todo um enorme planeta chamado Terra. Mas tudo, nos mínimos detalhes, esquadrinhados, direcionados, dirigidos, não pela vontade humana, não pela vontade de um governante, de um prefeito, de um governador, de um presidente, pela vontade de Deus.
Porque até as autoridades, se estão constituídas, foram constituídas por Deus. E eu quero fechar dizendo, aí falando do macro e do micro. Ainda que no macro o mundo pareça estar de cabeça para baixo, e guerras e rumores de guerra e depravação moral, aparentemente ainda assim está tudo certo, porque Deus sabe todas as coisas. Mas enquanto estiver em nós, no nosso interno, nos esforcemos para vencer essa guerra que é em nós mesmos. Nos esforcemos para sermos melhores amanhã do que somos hoje. E sempre que possível, façamos aquilo que o professor Ugarte sempre nos ensinou também, restaurador da doutrina nesse tempo. Aquele que quiser evoluir espiritualmente mais depressa, interesse-se primeiro pela salvação dos demais. Então que essa luz que está nos irmãos, que essa luz que está nas irmãs, não guarda para você. Desse entendimento que está nos irmãos, que está nas irmãs, compartilha ele com as pessoas que Deus te colocou como companheiro de jornada. Fala dessa simplicidade do Evangelho de Cristo para o teu vizinho, para o teu filho, para o teu pai, para o teu irmão, para as pessoas que Deus te colocou como companheiro de jornada. Seja a luz lá onde Deus te colocou. Porque se Ele te colocou lá, tem um propósito muito claro para você estar lá. Que a gente possa crescer como igreja sempre, que a gente possa crescer como irmãos em Cristo sempre, que a gente possa vencer essa guerras e rumores de guerra que é tão forte que todos os dias batem contra o nosso peito, contra o nosso tabernáculo. E compreendendo, para finalizar, que, como disse o irmão Odair, a palavra de Deus diz: por acaso não sabeis que o vosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo que habita em vós? É a palavra que diz. Se o nosso corpo físico é o tabernáculo onde mora o Espírito Santo, então nós precisamos cuidar bem do nosso corpo físico, nos fugirmos, deixarmos de lado depravações morais, qualquer coisa que a gente saiba que não convém, para que a gente possa ir de degrau em degrau, de glória em glória, evoluindo rumo de volta à casa paterna. Dou graças a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos mais uma vez e já devolvo a palavra ao irmão Elias para dar continuidade à reunião. Bem, irmãos, é gratificante. Meditamos, irmãos, em tudo que nós já ouvimos. Lá no começo, o irmão Nelson começou falando em simplicidade. E pensamos nós, a doutrina, o que é a doutrina, irmãos? É a simplicidade, realmente. Foi frisado muitas vezes hoje. Simplicidade, humildade. Aquela mesma simplicidade em que nasceu o Cristo. Não que nós devamos nos apegar à simplicidade material a qual ele nasceu, mas a vida em que ele seguiu de forma simples e escolheu os seus apóstolos, como que foi falado. Todos de maneira simples, humilde, sem letra. E a partir daí nós podemos observar tudo que foi escrito através desses, que Deus escreveu através desses, para que nós hoje pudéssemos estar se orientando por este Evangelho, farto de informações, farto de ensinamentos. E aí veio o professor Ugarte, mais um destes, usado por Deus, para nos tirar véus, para nos orientar, para nos mostrar que tudo que o Cristo ensinava, e de muitas maneiras ele ensinou, ele usou parábolas, não se compreendia. Então o professor Ugarte veio, ordenado por Deus, para nos dizer que aquilo tudo se chamava obediência à vontade de Deus, que não era compreendido. E nós estamos vivendo esse tempo, graças a Deus, de compreensão da obediência, de entender a obediência. Nós temos uma base, está na obra das 12 grandes leis espirituais, mas é a base. Nós precisamos fazer com que essa obediência, ela nasça, primeiramente, cresça, evolua dentro de nós. E aí
chegamos aonde o irmão Daí, o irmão Gervásio tocaram, que é o santuário de Deus, o templo de Deus, o corpo. E realmente, irmãos, não há como negar esses ensinamentos do Evangelho, não há como negar o que está esclarecido na obra dos grandes leis espirituais. Por mais que nós tente, mas nós vamos, de certa forma, em algum momento, sermos obrigados a aceitar o que ali está esclarecido. E realmente, irmãos, esse templo que nós nem possuímos, porque também não somos nós. O Evangelho também diz que não somos nós. Necessita de cuidados. E aí o irmão falava da moral, das coisas corretas, dos valores. E aí novamente nós podemos recorrer ao Evangelho do Cristo, que está recheado de coisas corretas, de valores, de humildade, de amor ao próximo, porque é a prática maior que nós podemos ter, é o amor ao próximo, e se nós tivermos, nós não vamos devolver o troco errado, não vamos ficar com ele. É disso que o Cristo fala. Parece simples, e vimos como é simples, vimos como a obediência é simples mesmo, como Cristo é simples no que ele ensina, vimos como ele não prometeu facilidades, mas também não é difícil. A dificuldade quem coloca é essa consciência aqui do homem, que ela precisa sempre sair por cima. Que incha o ego, que faz com que tu se sinta melhor. Mas é duradouro, o tempo que dura é pouco. Essa alegria humana, ela dura bem pouco. É minutos, às vezes segundos, às vezes dias. Mas é perecível. Dura pouco. Agora, irmãos, entendamos, lá fora, lá no mundo, como a gente fala, o mundo fora, o mundo material, as coisas estão realmente difíceis. A gente está vendo isso. Não está escondido, todo mundo tem um celular na palma da mão, a televisão. Eu mesmo praticamente nem olho televisão, jornal, mas o celular está te mostrando toda hora, ali é só tu abrir, está mostrando o que está acontecendo. Mas, irmãos, por mínimos que nós sejamos, em número, hoje, que creem e que praticam a doutrina de obediência a Deus, entendamos, nós não somos do mundo. O Evangelho diz isso. Sabeis vós que não são deste mundo, não pertencem a esse mundo. Nós somos de um outro. Nós estamos aqui por um tempo. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir dentro daquilo que é correto. E aí, irmãos, sabendo que não somos daqui, nós precisamos entender também que o mundo está da forma que está. Não há mais nada, não há valores morais, não há família. Tudo está conforme tem que estar, porque Deus sabe. Mas nós sabemos o que o Evangelho ensina e sabemos que não somos daqui, temos um local guardado para nós que nós precisamos voltar para lá. Irmãos, aonde foi os valores do casamento? Aonde foi os valores da família? Aonde foi aquela conversa com os mais velhos? Onde está isso? Se lá fora está errado, irmãos, não significa que aqui dentro tem que estar também. Nós não temos que caminhar dessa forma. Não é isso que o Cristo ensina, não é isso que a doutrina ensina, não é isso que Cristo, aquele Cristo que nós aprendemos, aquela fagulha divina que nos une a Deus, que habita em nós através da doutrina de obediência a Deus, através da aceitação e da prática da doutrina de obediência a Deus. Não é isso que Ele quer que nós busquemos. Nós precisamos preservar esse corpo, mesmo que não somos daqui, mesmo que esse corpo vai perecer, nós precisamos preservar ele. Porque além disso,
Através desse corpo nós damos o exemplo. Através desse corpo nós iluminamos, brilhamos. As pessoas, o mundo em si não pode, irmãos, ver o nosso espírito. Não tem como. Mas as ações que nós externamos, sim. E é para isso que Deus nos deu esse corpo aqui. E muitas vezes ele nos testa, ele nos traz dificuldades, ele nos traz seus problemas, ele dá problema como qualquer outra coisa. Mas é para que nós evolua, para que nós cresça e para que nós use ele para externar esse Cristo, essa simplicidade, essa humildade, esse amor ao próximo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. E que a obra dos grandes espirituais, através do professor Ugarte, esclareceu para nós que esse amor é obedecer, amar é obedecer, estar em harmonia com tudo. Veja bem, irmãos, estar em harmonia com tudo não é caminhar com o mundo, mas estar em harmonia, compreender que tudo tem um propósito, que tudo está no seu tempo, no seu determinado tempo de evolução. Assim, o mundo está no tempo em que deve estar. Mas nós estamos no nosso tempo compreendendo, aprendendo e seguindo a doutrina do Cristo. E aí o que a doutrina do Cristo pede para nós? Que nós tenhamos valores. Que nós estejamos com aquela bússola que ontem, pela vontade de Deus, eu falava, o irmão se lembrou aqui, calibrada. Porque uma bússola descalibrada vai levar o navio a qualquer lugar. Sabe-se lá onde. Nós somos esses navios largados no mar. Consideramos esse mundo material, físico, aqui o mar que nós estamos jogados aqui. A nossa bússola interna é o Cristo. Se nós aceitarmos Ele. Se não aceitarmos, estaremos a qualquer sorte. A doutrina da obediência a Deus, o Cristo é a obediência, irmãos. É a nossa bússola. E como é que Ele está? Está calibrado? Nós estamos calibrando? Ou nós aceitamos Ele e colocamos aqui num ladinho e esquecemos de todos os valores, corremos com o mundo, não orientamos as pessoas ao nosso redor, não orientamos nossos filhos, não escutamos nada. Tudo está bonito. Irmãos, não vamos contra o mundo, não há como. Mas batalhamos contra o nosso mundo aqui, o nosso corpo, a guerra que o irmão falava, aquilo que o nosso corpo físico apresenta para que nós faça e acha lindo de fazer. Não devemos correr dessa forma. Porque aí, irmão, se nós corrermos dessa forma, certamente a nossa bússola não sabe para que lado ela está apontando. Deve estar perdida, sabe-se lá. Porque não temos nada, não temos valores, não temos nada. Irmãos, convém que nós se questione, se pergunte a nós mesmos. Para que lado nós estamos navegando? Para que lado o nosso barco está remando? Nós temos um grande barco, graças a Deus, a doutrina de obediência à vontade de Deus, nós estamos dentro dele. Mas ainda dentro desse barco somos nós. E aí temos o nosso próprio barquinho. Nós podemos nos ajudar, irmãos. Remar todos para o mesmo lado. Mas cada barco tem o seu guia. Como é que está? Meditamos no nosso interno. É importante nós fazer essas reflexões. O irmão também colocou, o irmão Gervásio, pela vontade de Deus, da distância. Mora longe, fisicamente, materialmente falando, né? E a dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de se reunir fisicamente, materialmente, de sentir o calor humano, de sentir as batidas do coração, como diz, né? E pela vontade de Deus, irmãos, quando ele se referiu a isso, antes da reunião nós cantávamos um hino. E no momento em que ele se referiu a isso, veio na minha cabeça esse hino. E eu vou ler esse hino, para que os irmãos entendam por que esse hino veio à minha cabeça. E também confesso aos irmãos que não era conhecido meu esse hino. Então não era previsto que eu fizesse essa leitura. Mas pela vontade de Deus eu vou fazer essa leitura para que os irmãos entendam a importância que tem dentro da doutrina de obediência a Deus de um outro ponto, que é a oração. E esse hino diz assim, irmãos: já que eu não posso te visitar
Já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Viu? Isso é doutrina de obediência a Deus. Isso é amor ao próximo. Orar uns pelos outros é amor ao próximo. Nem sempre é ir lá levar um prato de comida ou um pão. Falo de um pão material. Nem sempre isso é amor ao próximo. Muitas vezes essas coisas materiais servem para inchar o ego. Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do seu coração, eu oro por você. Irmão, conte sempre comigo. Nós vamos vencer o inimigo. Você vai ver. Um novo amanhã chegará. Poderemos nos encontrar e agradecer. É para isso que nós batalhamos, para que Deus nos dê tempo. Para que nós possamos nos aperfeiçoar mais. Deus dá tempo para que nós nos aperfeiçoemos dentro da doutrina de obediência a Deus. Isso está escrito. E se nós realmente estar dentro da prática da doutrina de obediência a Deus, Deus alonga nossos dias. E daí nós temos a esperança de nos encontrar, como graças a Deus hoje estamos aqui nos encontrando materialmente, fisicamente. De casa, eu oro por você, você ora por mim. Nosso Deus nos ampara, nem tudo é ruim. Pois quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos orando, amparados na luz, com fé nas palavras do Cristo em Jesus, pois somente Ele pode nos salvar. Eu acho que esse hino resume o que o irmão falava da distância e o que nós devemos fazer quando estamos distantes. Nos lembrar uns dos outros, orar uns pelos outros, não significa que temos que dobrar os joelhos lá na beira da estrada onde temos, mas se nós lembramos, pedimos a Deus que ampare aquele irmão. O pensamento para Deus é voz, o pensamento para Deus é oração, não precisamos gritar para Deus nos ouvir, basta pensar. E é aí que praticamos a doutrina do Cristo, em pensamento. É aí que negamos as vontades ilusórias da carne, as imoralidades que ela oferece, e é aí que nós praticamos a doutrina de obediência a Deus e evoluímos e, consequentemente, externamos em ações. É simples. É simples, como aquilo que falei lá no começo. Como o nascimento do Cristo numa manjedoura, numa estrebaria. Simples. Irmãos, acho que não há mais o que falar. Acho que a alegria é imensa por essa reunião, a alegria é imensa pela comemoração, e não é a comemoração material que importa, mas a comemoração espiritual que importa. O templo material é o de menos, a gente sabe disso, porque o verdadeiro templo, como já se tornou Rodaíra, é o nosso corpo. Cuidamos dele. E passamos adiante aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é certo, para que o nosso irmão, o nosso filho, o nosso pai, enfim, nossas esposas, nossos maridos possam também ter essa consciência de preservar os seus corpos, os seus templos, ou os seus barcos, os seus navios, e assim alinhar as suas bússolas para o caminho correto. Grato a Deus, irmãos, por tudo que nós ouvimos, grato a Deus por tudo que Ele nos deu a entender nesse dia. Eu quero convidar os irmãos para fazer a oração de encerramento da nossa reunião. Nós nos reunimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, tendo fé nas suas palavras em que disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei em meio delas. Amém. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está aqui no meio de nós. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos pela Tua vontade em Teu Santíssimo nome. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, e por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Amém. Pela vontade de Deus, todos de joelhos. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós. Ilumina-nos com Teu divino Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo,
te rogamos pelos doentes espirituais e materiais, principalmente os que nos pedem por sua saúde. Nós temos fé que tu és infinitamente poderoso para perdoar e curar das nossas enfermidades, quer materiais, quer espirituais. Te rogamos, Senhor, que nos dê as coisas que tu sabes que nos fazem falta. Auxilia-nos, Pai, dando as tuas manifestações que confirmem a veracidade da sua doutrina de obediência à vontade de Deus. E não permita, Senhor, que venham ao nosso lado, ao nosso trabalho, ao nosso lar, entidades que não nos convêm. Que somente nos rodeie os teus santos anjos do céu, que na terra praticaram a santa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo-te com ele dentro dos teus mandamentos e estatutos, unindo-se a ti, e são hoje um só Espírito contigo nos céus. Te rogamos, Senhor, que tu chames para nossas reuniões as almas que estão escritas no livro da vida. Pai Santíssimo e Senhor nosso, e assim como por nós, Senhor, te rogamos, por todos os demais irmãos que por força maior não vieram a esta reunião, e que se encontram em diversos lugares da terra, procurando fazer a tua santa vontade. Temos fé que tu, Senhor, escuta os nossos rogos, que são feitos pela tua vontade. Te rogamos ainda pelos governos da terra, principalmente pelo governo do Brasil e deste Rio Grande, onde oficialmente fundaste a tua igreja de obediência, para que os governos dirijam seus povos com justiça e equidade, proporcionando ambiente favorável para a difusão e pregação da tua doutrina de obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Mais uma vez, sendo grato, mais uma vez dando graças a Deus, e assim o Evangelho nos ordena, nos ensina, em tudo dai graça. Então, nunca é demais nós estar sempre agradecendo. Digo aos irmãos que esse é um momento de nós abrir o nosso coração, de nós falar, de nós dar o nosso testemunho, de nós dar a nossa manifestação. Então, a palavra está com os irmãos. Quem, pela vontade de Deus, tiver um testemunho, uma manifestação, está aberto para que os irmãos falem. Quero somente agradecer a Deus pela reunião que nós tivemos, pelas palavras que foi dita, pelo aprendizado que aprendemos tanto. E agradecer a Deus por este ano, que hoje é um dia de festa para todos nós, um ano que foi reaberto o ponto de pregação aqui. E agradecer em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a todos os irmãos que se encontram presentes aqui, agradecer por esse dia maravilhoso, agradecer a presença dos irmãos que vêm de longe também, o irmão Gervásio, a irmã Marília e a filhinha dele, agradecer o irmão Amor Santana que vem de Vista Gaúcha, o Jeco, a Nuna que está aqui presente com nós hoje pela primeira vez, aqui, né, nessa reunião espiritual, que possam, a todos os irmãos em Cristo, possam levar para suas casas essa mensagem espiritual, levar para suas casas esse grande amor que o Cristo coloca em cada um de nós, e colocou em cada um de nós e está colocando em cada um de nós. Então, o ponto de pregação, irmãos, foi reaberto aqui, foi plantado nessa mudinha, como já falaram os irmãos aqui. Então agora, com certeza, nós vamos regar ele para que essa mudinha cresça cada vez mais, e com certeza, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, com certeza nós vamos ter
um templo já levantado aqui nesse local para acolher os irmãos. Agradeço a Deus e que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém. Mas, irmãos, não precisamos nos envergonhar. Eu quero também agradecer a Deus por poder estar presente aqui. Momento especial, porque a gente olha para trás e lembra, vou citar um nome especialmente, lembra de Patrício Santana Filho, que junto conosco estava quando demos um passo de abrir um trabalho aqui. Depois, por força da pandemia, esse trabalho teve que ser interrompido por um tempo. E graças a Deus hoje nós já estamos comemorando 1 ano da retomada desse trabalho, que foi dado um pontapé inicial lá atrás. Eu dou graças a Deus por isso. Mas também eu quero fazer aqui reconhecendo primeiramente a potência de Deus, a onipotência de Deus, mas agradecer também a minha esposa Marília, minha filha Isabela, que estão com a gente hoje, e dizer a todos os esposos que valorizem as suas esposas, porque a esposa, ela não tem que estar atrás do homem. Que tem um ditado que diz, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Para mim esse ditado está errado, ele tem que ser ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Então dou graças a Deus pelo auxílio, pelo apoio dela estar sempre presente também nessa caminhada, graças a Deus. Graças a Deus. Aí eu, meu irmão, minha irmã, gostaria de dar o seu testemunho, contar alguma graça recebida, por vontade de Deus, não precisa ser aqui, pode ser lá na nossa casa, no nosso trabalho, um amparo recebido. A palavra está com os irmãos. Bem, irmãos, então vou usar um minutinho só para agradecer também, né, esse dia especial que nós estamos vivenciando. Agradecer a Deus pelo aprendizado. Graças a Deus pude aprender muito hoje com os irmãos, e nós aprendemos muito. E que possamos voltar para os nossos lares, para as nossas casas materiais, um pouquinho mais evoluídos, um pouquinho mais conscientes do local em que estamos e para onde queremos seguir, pela vontade de Deus. E dessa maneira, convido os irmãos para nós fazer o encerramento da nossa reunião. Novamente, Senhor e Pai nosso, te agradecemos por todas as tuas santas manifestações e bênçãos espirituais. E te rogamos, Senhor, que afaste do mundo o poder do anticristo, para que a tua doutrina se propague por toda a parte da terra, conforme as tuas profecias. Graças, Senhor, por todas as coisas que tu nos dá. Graças aos teus santos apóstolos e profetas no Espírito, e aos teus santos anjos de luz celestial, que nos acompanham, os quais rogamos, Pai, para que sempre esteja conosco, amparando-nos e guiando-nos, para te obedecermos eternamente por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaro encerrada esta reunião. Que Deus esteja conosco, agora e por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Amém.